SQL definição. SQL significa Linguagem Estruturada de Pesquisa. Ela é composta por um grupo de facilidades para definição, manipulação e controle de dados em um banco de dados relacional. Vamos ver aqui um pouco da história do SQL. Então, em 70, o Code, nessa ocasião membro do laboratório da IBM em São José, na Califórnia, publicou um trabalho, agora clássico, que tinha como tema um modelo relacional de dados para grandes bancos de dados compartilhados, em que se estabeleceu um grupo de princípios abstratos sobre gerência de bancos de dados, o assim chamado modelo relacional. Todo o campo da tecnologia de banco de dados relacional tem suas origens nesse trabalho. As ideias de Code incentivaram experiências e pesquisas em universidades, laboratórios de pesquisa industrial e estabelecimentos semelhantes, que resultaram em diversos produtos relacionais agora disponíveis no mercado. Um aspecto em particular da referida pesquisa era o projeto de implementação de protótipo de uma série de linguagens relacionais. Uma linguagem relacional é uma linguagem que efetua, em alguma forma sintática ou concreta, alguma ou todas as características do modelo relacional abstrato. Diversas dessas linguagens foram criadas no início e no meio dos anos 70. Uma dessas linguagens em particular foi a chamada SEQL, linguagem de pesquisa em inglês estruturado, definido por Chamberlain e outros, em 74, no laboratório de pesquisas da IBM na Califórnia, e inicialmente implementada em um protótipo da IBM chamado SEQL SRM. Em parte como resultado da experiência com o SEQL XRM, foi definida em 1977 uma versão revisada do SEQL, chamada SEQL 2. O nome foi posteriormente alterado para SQL por razões legais. Começou então o trabalho em outro protótipo mais ambicioso da IBM, chamado SystemR. O SystemR, uma implementação de um grande subconjunto da linguagem SQL, tornou-se operacional em 77 e foi posteriormente instalado em uma série de estabelecimentos, usuários, tanto internos da IBM, quanto clientes selecionados dessa empresa. Em grande parte, graças ao sucesso do SystemR, tornou-se aparente ao final dos anos 70 que a IBM provavelmente desenvolveria um ou mais produtos baseados na tecnologia do SystemR, especificamente produtos que implementassem a linguagem SQL. Como resultado, outros vendedores também começaram a construir seus próprios produtos baseados na SQL. De fato, pelo menos um desses produtos, a saber o Oracle, da Relational Software Incorporation, depois passou a se chamar Oracle Corporation, foi introduzido no mercado antes dos próprios produtos da IBM. Depois, em 81, a IBM anunciou um produto SQL chamado SQL-DS para o ambiente DOS VSE. A seguir, a IBM anunciou uma outra versão do SQL-DS para o ambiente VM-CMS, em 82, e outra para MVS chamada DB2, altamente compatível com o SQL-DS. A DB2 atualmente é o banco de dados da IBM. Nos anos seguintes, diversos outros vendedores também anunciaram produtos baseados no SQL. Esses produtos incluíam tantos produtos inteiramente novos, como o DGSQL e o Sybase, quanto interfaces do SQL para produtos estabelecidos, como o Ingress e o IDM. Há atualmente muitos produtos no mercado que dão suporte a algum dialeto do SQL, rodando em máquinas que cobrem toda a faixa, desde microcomputadores até os de grande porte, mainframes. O SQL se tornou o padrão no mundo do banco de dados relacional. Padrão ANSI e funcionalidade. O SQL também se tornou o padrão oficial. Em 82, o American National Standards Institute, o ANSI, encarregou seu comitê de banco de dados, chamado X3H2, de desenvolver uma proposta para uma linguagem relacional padrão. Alguns bancos de dados implementam comandos que não são compatíveis com o padrão ANSI, tornando seu uso um pouco diferente dos outros bancos de dados. A função da linguagem SQL é dar suporte à definição, manipulação e controle dos dados em um banco de dados relacional. Um banco de dados relacional é simplesmente um banco de dados que é percebido pelo usuário como um grupo de tabelas, onde tabela é uma coleção de linhas e colunas. Vamos aqui à linguagem de múltiplo uso, que é a SQL. Vamos ver aqui quais são as suas características.
A linguagem SQL assume um papel muito importante nos bancos de dados, podendo ter muitos enfoques. Ela é uma linguagem interativa de consulta, ou seja, através de comandos SQL, os usuários podem montar consultas poderosas sem a necessidade de criação de um programa, podendo utilizar formas ou ferramentas de montagem de relatórios. Ela é uma linguagem de programação para acesso a bancos de dados. Comandos SQL embutidos em programas de aplicação que acessam dados armazenados. Linguagem de administração de bancos de dados. O responsável pela administração do banco de dados, que é o DBA, pode utilizar comandos SQL para realizar suas tarefas. Linguagem cliente-servidor. Os programas cliente dos computadores pessoais usam comandos SQL para se comunicarem através de uma rede local, compartilhando os dados armazenados em um único local, o servidor. A arquitetura cliente-servidor minimiza o tráfego de dados pela rede. Linguagem de banco de dados distribuída. A SQL auxilia na distribuição dos dados através de vários nós conectados ao sistema de computação. Auxilia também na comunicação de dados com outros sistemas. Caminho de acesso a outros bancos de dados em diferentes máquinas. A SQL auxilia na conversão entre diferentes produtos de banco de dados colocados em diferentes máquinas, de micro a mainframe. Quais são as vantagens da SQL? Independência de fabricante. A SQL é oferecida em praticamente todos os bancos de dados. Múltiplas visões de dados. A SQL permite ao criador do banco de dados levar diferentes visões dos dados a diferentes usuários. Consulta interativa. A SQL provê um acesso rápido aos dados, fornecendo respostas ao usuário a questões complexas em minutos ou segundos. Redução dos custos com treinamento. Baseado no item anterior, as aplicações podem se movimentar de um ambiente para o outro sem que seja necessária uma reciclagem da equipe de desenvolvimento. Inglês estruturado de alto nível. A SQL é formada por um conjunto bem simples de sentenças em inglês, oferecendo rápido e fácil entendimento. Portabilidade entre computadores. A SQL pode ser utilizada desde um computador pessoal, passando por uma estação de trabalho, até um computador de grande porte. Conjuntos e álgebra relacional. Em bancos de dados relacionais, as informações são guardadas em tabelas. Para recuperar uma informação necessária ao usuário, deve-se buscá-la em várias tabelas diferentes, estabelecendo-se um relacionamento entre elas. Esta é a origem do nome deste paradigma de banco de dados. Tabelas são na verdade conjuntos. Por exemplo, quando em um sistema existe uma tabela de vendas, esta tabela corresponde ao conjunto de todas as vendas feitas por uma empresa. A tabela de vendedores corresponde ao conjunto de vendedores que trabalham em uma empresa. Cada linha ou registro da tabela corresponde a um elemento do conjunto. Consultas e alterações na base de dados correspondem a operações realizadas sobre conjuntos. Estas operações são definidas pela álgebra relacional. Consultas em banco de dados não passam de problemas de álgebra relacional. Assim como acontece com a álgebra tradicional, os operadores possuem algumas propriedades. Nós sabemos que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Isto significa que, quando precisamos montar uma expressão de álgebra relacional para chegar a um determinado resultado, podemos fazê-lo de mais de uma forma, pois várias expressões levam ao mesmo resultado. Em outras palavras, quando o banco de dados precisa montar uma expressão algébrica para encontrar um resultado, ele deve escolher uma entre várias. Apesar de apresentarem o mesmo resultado, as expressões são diferentes, e a diferença fará com que o banco de dados adote um diferente caminho para resolver cada uma. Escolher o caminho mais curto é uma das grandes atribuições do banco de dados. Esta é a missão do otimizador, um subsistema do banco de dados responsável por determinar o plano de execução para uma consulta. E esse é um dos segredos dos bancos de dados. O Oracle tem o seu segredo de como ser melhor do que o SQL Server ou do que o DB2. O MySQL tem o seu segredo, que é o seu otimizador também. E então a chave, o tesouro, o segredo dos bancos de dados está em grande parte nesse otimizador aí. As partes da linguagem SQL. A linguagem SQL pode ser dividida nas seguintes partes. DDL, Data Definition Language, é a linguagem de definição de dados. A DDL fornece comandos para definição e modificação de esquemas de relação, remoção de relações e criação de índices. Os principais comandos que fazem parte da DDL são create, alter, drop e etc.
Então, quando você ouvir falar de DDL, lembre do D do meio. Tá? O primeiro D sempre é data, tá? Sempre vão pedir para você comparar DDL com DML. Vamos falar sobre a DML, depois eu falo como você aprendeu o que é que significa cada um. A DML é a Data Manipulation Language, a linguagem de manipulação de dados. A DML inclui uma linguagem de consulta baseada na álgebra relacional e no cálculo relacional. Compreende também comandos para inserir, remover e modificar informações em um banco de dados. Os comandos básicos da DML são Select, Insert, Update e Delete. Ok, então, quando você precisar comparar DDL com DML, lembre-se da letra do meio. O D de DDL é Definition e o M de DML é Manipulation. Ou seja, uma serve para você definir o seu banco de dados, criar o banco de dados, criar as tabelas, criar os índices, criar as restrições, alterar as tabelas, alterar os índices, apagar o banco de dados, apagar as tabelas, ok? É definição, definir o banco de dados. A outra é de manipulação. Depois que você já definiu tudo no banco de dados aqui, você vai agora manipular os dados, tá? Então, uma é para você mexer com a estrutura do banco de dados, as tabelas. A outra é você trabalhar com os dados. Ou seja, você vai selecionar dados, vai inserir dados, vai atualizar dados, vai retirar dados, tá? Tanto é que, observe que quando você vai deletar um registro, por exemplo, você utiliza o comando delete em cima de um registro de uma tabela. No caso de apagar uma tabela, que já faz parte da DDL lá, o comando não é delete table, vai ser drop. É exatamente para fazer essa diferenciação aí entre definição e manipulação. Existe ainda a DCL. Essa não é muito comentada pelos autores. É a linguagem de controle de dados. É o conjunto de comandos que fazem o cadastramento de usuários e determina seu nível de privilégio para os objetos do banco de dados. Os principais comandos vão ser grant, revoke. Quem vai usar mais isso daqui vai ser o DBA. É aqui que você vai colocar o plano de acessos dos usuários às tabelas do banco de dados. Existe também a Transaction Control, é o controle de transações. A SQL inclui comandos para especificação do início e fim das transações. Diversas implementações permitem o trancamento explícito de dados para controle de concorrência. E aí vem os comandos commit, rollback, save point, etc. Vamos então começar com os comandos básicos da SQL. Essa linguagem ela possui uma série de comandos para a manipulação do banco de dados, desde comandos simples até os mais complexos. Um detalhe importante é que a linguagem SQL é declarativa. Isto quer dizer que nós quase que perguntamos ao banco de dados para que ele nos responda através de campos formando registros. Esse detalhe torna o aprendizado da SQL muito fácil para quem está iniciando na linguagem. Vamos começar a analisar os comandos básicos da linguagem SQL e fazer uma série de exemplos reais. Começaremos com os comandos pertencentes à DML, a linguagem de manipulação de dados. Vamos então começar com a instrução select. A instrução select ela instrui o programa principal do banco de dados para retornar a informação como um conjunto de registros. Aqui está a sintaxe. Você vai colocar select, selecione, vai colocar a lista de campos. Se você colocar os campos, o nome de cada campo, você vai separar esses campos com uma vírgula. Você pode nomear esses campos. Vamos dizer que você tem definido seus bancos de dados assim. A tabela de vendedor. Campo A, B, C e D. Onde A é o nome, B é o endereço, C é o telefone e D é o celular, por exemplo. Digamos que tenha feito isso, tá? Por alguma razão. Então, no momento de você selecionar esses campos, você pode criar um apelido para cada campo. Você poderia colocar, por exemplo, select A as nome. E cada campo pode receber um apelido. Quando existe aqui um sinal de menor e um sinal de maior, é porque isso aqui é opcional. From, tabela. Opa, que eu vou ter que voltar atrás no que eu disse. Na verdade, quando tiver sinal de menor e maior não é opcional. Tabela é obrigatório. Você sempre vai ter que dizer de qual é a tabela que você está selecionando os dados, tá? Se você não colocar aqui o alias
o banco de dados ele automaticamente vai colocar um alias para você, né, que vai ser o nome do campo em si. Digamos que você coloca select a from tabela. Então é como se ele tivesse colocando select a as a from tabela, tá? E agora sim, onde estiver entre colchetes aqui, aí sim é opcional. Where, onde, e aí você vai colocar aqui diversas condições. Campos, continuando com as condições, like. Esse like aqui é como alguma coisa, né? Você pode colocar select nome from vendedor, where nome like a. E esse caractere aqui, que é um coringa. Então, A mais esse caractere. Então, ele traria todos os vendedores que começam com A. Ok? Order by é para ele ordenar. Ele vai ordenar então os campos. Você passa aqui um ou mais campos para ele ordenar. De forma ascendente ou descendente. E group by é para ele fazer um grupo por esses campos. Tá, então vamos ver aqui passo a passo. Select é o comando de pesquisa. Campos são os campos a serem incluídos na pesquisa, separados por vírgula. Caso você queira selecionar todos os campos de todas as tabelas, simplesmente coloque um asterisco no lugar. Então, se você quer trazer todos os campos da tabela, você não precisa colocar os campos de um por um, separando por vírgula. Você vai colocar um asterisco. Aqui, esse asterisco aqui a gente lê como all. ALL. Selecione tudo. Você select all from tabela. As alias. Os nomes que serão usados como títulos das colunas, em vez dos nomes originais das colunas na tabela. Tabela é o nome das tabelas que entraram na pesquisa, também separados por vírgula. Na verdade, você pode fazer uma seleção não só numa tabela, pode ser em várias tabelas. E aí você também, assim como nos campos, vai separar as tabelas por vírgula, tá? Condições são as condições para consulta do banco de dados. Like, percent, quando queremos fazer uma busca por qualquer lugar dos campos. O caractere percent funciona como um coringa, assim como o asterisco funciona como um coringa no Windows. Where, order by, group by são opcionais. Utilize a cláusula where se você quiser fazer restrições na pesquisa. Por exemplo, caso queira somente os clientes do Ceará, esse where vai servir para você filtrar dados. A cláusula order by será utilizada caso você queira que a tabela seja ordenada por algum campo, por cliente, por exemplo. Quando se utiliza a cláusula order by, podemos implementar ainda o ASCII, ordem ascendente, e o DESC, ordem descendente. A cláusula group by serve para agrupar o resultado de uma consulta através de um campo ou um conjunto de campos. Vamos então começar aqui a observar alguns exemplos. Antes de entrar nos exemplos, vamos observar alguns parâmetros adicionais. Nós temos o sum, passando aí um campo para ele como parâmetro, para somar o valor total da soma desse campo de todos os registros na tabela. AVG, também passando um campo, para extrair a média aritmética deste campo de todos os registros na tabela. Min ou max, exibe qual é o menor ou o maior valor desse campo em todos os registros. Count, retorna o número de registros baseado numa determinada consulta. Between, significa literalmente entre, muito usado para fazer consultas requerendo o resultado entre duas datas. E Distinct, seleciona valores únicos para campos que estejam repetidos.